Careca de Saber, com Leandro Carnal. Hora de conversar com o Leandro Carnal aqui no Careca de Saber. Hoje, Carnal vai pegar aqui um assunto que está nas manchetes há muitos dias já, que é a grande polêmica em torno das decisões de Donald Trump relacionadas à imigração. Trump proibiu a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, disse que tem mais países para entrar nessa lista. Isso provocou as polêmicas e os conflitos aí que vocês viram, aeroportos, não sei o quê, reações na Europa, em todo o mundo. E aí, Carnal, o que você tem a nos dizer sobre essa peculiaríssima forma de governar de Donald Trump? Bom dia. Bom dia, Boechat. Em primeiro lugar, Trump é um político muito original, porque em uma semana cumpriu todas as promessas de mandato. Fez uma campanha e fez algo inédito, né? Em uma semana, este homem já cumpriu tudo o que prometia. Todas as terríveis ameaças, né? Exatamente. Então não se pode acusar Trump, em primeiro lugar, de incoerência. Ele foi eleito por um eleitorado que viu essas promessas de exclusão, de muros, de nacionalismo, de saída de acordos internacionais como uma chance de melhor. Bem, temos que pensar, claro, que historicamente, se essa ideia existisse antes, Trump e grande parte da população americana não existiria, já que Trump é descendente de imigrantes que entraram nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Até a Primeira Guerra Mundial de forma quase que sem muito controle, e a partir dali, de uma forma cada vez mais controlada e hoje proibida. Então, Trump, imigrante, família de imigrantes pobres da Alemanha, se qualquer lei de xenofobia ou de exclusão tivesse sido baixada, a família dele não teria entrado nos Estados Unidos. Aliás, só os indígenas norte-americanos poderiam dizer que são contrários à presença de estrangeiros. Bom, e vá saber de onde vieram os indígenas, né? Talvez tivesse alguém antes lá, né? Mas no caso dos Estados Unidos, pelo Estreito de Bering, nós temos a hipótese do homem de Clovis, né? Agora, no caso do Brasil, por exemplo, os tupis são invasores dos povos sambaqui. Quando Cabral encontrou gente no litoral, já eram índios invasores de terras tomadas de povos anteriores, que são povos sambaqui. Mas a grande questão é que este é um momento de construção de muros e não de pontes. O imigrante é visto como novo bárbaro, apesar dos americanos serem inteiramente um país de imigrantes, né? Então, o Trump faz sucesso exatamente com esse discurso nacionalista. Para um historiador, todo muro, Boechat, é um fracasso. A muralha da China, o muro de Berlim, as fronteiras, lembrando que entre México e Estados Unidos já há muros extensos ao longo do Texas e da Califórnia. O espaço que vai entre a cidade de Tijuana e já o espaço da Califórnia é um espaço murado, cercado, é uma fronteira com muitas mortes. Aliás, as fronteiras sociais hoje e econômicas são mais violentas e matam mais que as grandes fronteiras políticas e ideológicas, como foi o Muro de Berlim entre agosto de 61 e novembro de 1989. Os muros são inúteis, mas eles enriquecem empreiteiros, em geral, né? Eles não funcionam, nem o da casa da gente, nem a muralha da China. Eles são uma política defensiva. E eu acho que é o momento que se diz que alguém é culpado por vir de um país que está em conflito, é perigoso, é muito perigoso, realmente. Claro que os americanos têm o medo do terrorismo, mas lembrando que esse terrorismo não é exclusivo desses imigrantes, não é exclusivo dessas pessoas que chegam aos Estados Unidos para viver. O sonho americano parece que chegou ao fim, não aceitamos mais qualquer pessoa. É uma questão complexa. É bem mais complexa quando se verifica, por exemplo, que parte dos atentados realizados nos Estados Unidos e especialmente na Europa, em alguns deles, não poucos, especialmente na Europa, repito, os autores eram cidadãos britânicos ou de nacionalidade europeia já, de segunda geração, filhos de imigrantes ou netos de imigrantes, né?
que foram seduzidos pelo discurso jihadista, enfim, terrorista, etc. e tal, mas moradores de periferias, com dificuldade de inclusão, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, de integração cultural, né, vítimas de muito tipo de dificuldades. Então, o enfrentamento do terrorismo requer coisas mais sofisticadas e talvez até investimentos muito maiores, né, do que a construção de barreiras físicas, como você bem lembrou. Uma coisa eram as muralhas medievais, né? Os caras tentavam invadir os castelos com escadas. Outra coisa são as muralhas hoje, com a tecnologia que tem aí. O cara passa por cima no avião e atinge as torres gêmeas, pronto. E você lembrou com muita exatidão que grande parte dos que destroem coisas talvez seja segunda ou terceira geração. Mas há que lembrar uma coisa mais importante e mais incômoda. Um dos maiores atentados na história dos Estados Unidos, em 19 de abril de 1995, em Oklahoma City, foi feito por um rapaz loiro e cristão, que era o atentado em Oklahoma City, que foi a explosão de um prédio. Isso. E o seu autor, Timothy McVeigh, lá em abril de 1995, já condenado à morte, ele não tem nada a ver com o islamismo. Mas quando eu digo que um terrorista loiro, fundamentalista cristão, eu digo que ele é um psicopata. Quando se trata de um islâmico, eu digo que todos os islâmicos são violentos. Funciona assim todo o preconceito. Bom, para não ir muito longe, ontem tivemos um ataque a uma mesquita em Quebec, no Canadá. Mataram acho que 8 pessoas, feriram não sei quantas e tal. O autor é um canadense, um jovem canadense, muito provavelmente do mais puro arianismo, se é que a palavra existe, entendeu? A palavra existe, não existe o real da pureza, mas a palavra existe, infelizmente. Ariano, para mim, é só quem é do signo de Áries. O resto é uma construção ideológica. Agora, Leandro, uma discussão que já está colocada, é inevitável, é o seguinte, quer dizer, o mundo real é composto de muito mais coisas, muito mais complexas e até na soma mais poderosas que a figura do presidente americano e tudo que ele representa. Em algum momento, Donald Trump terá que lidar com a realidade do planeta, né? Que não pode ser resolvida nas canetadas que ele vem dando, simplórias e tal, midiáticas, né? Jogando para o público interno, etc. e tal. O próprio Partido Republicano, que é o partido do Trump e que em tese lhe dará apoio majoritário no Congresso, é um partido que tem raízes também tradicionais. Ele é conservador, mas não é maluco, né? Inteiramente maluco, pelo menos. Discute-se em que momento essa correlação de forças começará a dar sinais de enjoo em relação ao estilo Trump. Como é que você projeta esse horizonte, digamos, de perda de apoio interno no establishment do Partido Republicano e quando é que você imagina que as pressões globais, oriundas da Europa, de aliados históricos dos Estados Unidos, como o México e tal, poderão produzir algum efeito sobre o Trump, ou ele tem uma personalidade tão narcisista, tão peculiar que vai apertar o botão e que se dane? Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer comentários sobre o futuro, dado que eu passei o último meio século estudando o passado. Eu tenho uma grande dificuldade, mas eu sei que uma das grandes curiosidades do público é esse dom profético. Eu posso analisar que o Trump, como empreendedor e homem bem-sucedido, ele se acostumou com pouca oposição. Ele é um homem não acostumado ao debate político, porque ele é o homem que demitia no seu programa de reality. Ele não perguntava, será que eu devo demitir? Isso é correto? Qual a opinião do funcionário sobre isso? Agora, este homem que não exerceu cargos políticos, mas cargos de mando, é obrigado a ingressar num campo onde há forças expressivas. Ele vai ter que aprovar um orçamento. Ele tem maioria republicana nas duas casas, mas ele vai ter que negociar. Vai ter que até que enfrentar um constitucional exame médico anual, que foi previsto nos Estados Unidos, para determinar a sanidade do presidente. Esse exame médico anual é previsto e ele não escolhe o médico, né? Ele é obrigado a dialogar com o fato de que os americanos pertencem a uma economia inteiramente globalizada. Claro. Que não pode se fechar nem quanto à importação de matérias-primas,
nem quanto à necessidade de dialogar com fábricas do resto do mundo. Ou seja, ele é obrigado a ter diante de si o que foi o Tratado de Bretton Woods, o acordo que deixou o dólar como moeda internacional e transformou os americanos na única economia que imprime o dinheiro do mundo. Quando o Irã negocia com a Venezuela, eles têm que negociar em inglês e em dólar, por menos que gostem das duas instituições. Ou seja, essas forças que existem, estão colocadas e que inserem os americanos com peso óbvio, essas forças vão se manifestar em algum momento. É possível, embora você não goste de prever, de especular sobre o futuro, mas em algum momento a realidade global baterá a porta da Casa Branca. Vem cá, meu amigo, chega de campanha, vamos acertar aqui algumas coisas e tal, vamos ver. E aí aquele eleitor, ou de classe média, ou pobre, ou mesmo não pobre, que votou no Trump por uma América grande e próspera, vai descobrir que isso não é uma questão de vontade apenas, claro. E não é uma canetada, como você usou a expressão, que produzirá o paraíso, né? Porque seria a coisa mais fácil do mundo. Agora, os republicanos, em geral, tinham sido, historicamente, aqueles que corrigem aventuras internacionalistas dos democratas. Claro. É um republicano, Nixon, que faz a paz no Vietnã, contra o ingresso que foi tanto Kennedy quanto Johnson. Ou seja, a entrada nas guerras, tanto na primeira como na segunda, foram em governos democratas. Os republicanos eram os restauradores da ordem. Incrível. Então, essa tradição em algum momento vai bater, insisto, à porta da Casa Branca. Eu acho que o primeiro problema que o Trump vai ter vai ser com o establishment do Partido Republicano. Isto, claro, se as pesquisas de opinião começarem a mostrar um certo desgaste do estilo Trump dentro dos Estados Unidos. Vamos aguardar para ver. Isso é bastante provável, mas isso aconteceria mesmo que ele fosse prudente ou usasse uma organização capilar equilibrada. Mas, mesmo que fosse assim, ele em algum momento teria que enfrentar essa realidade. É muito difícil porque é um país de mais de 300 milhões de habitantes, é um orçamento gigantesco, lidando com essas forças contraditórias e, nesse momento, curiosamente, abrindo um espaço gigantesco para a ascensão da liderança chinesa. Leandro Carnal volta a conversar conosco na semana que vem. Leandro, um abraço para você. Obrigado, é sempre uma alegria falar contigo. Tchau, tchau. Até logo.